Olá, eu vou continuar hoje falando sobre as nossas emoções, como é que a gente lida com elas e o papel fundamental que elas têm nas nossas vidas para tudo, né? Para as nossas decisões, nos nossos relacionamentos, principalmente naqueles momentos em que eu, você ou qualquer ser humano somos capturados, somos possuídos por um estado emocional e de repente a gente tinha se programado para falar as coisas de um jeito, elas saem de outro. A gente fica muito brava, muito irritada no meio de algo importante, ou a gente fica triste, mal, deprimido, sem energia para fazer algo, ou a gente fala com alguém de forma agressiva, ou alguma coisa acontece e a gente não consegue ter o resultado que a gente queria, ter empatia com a outra pessoa, ser mais generosa, mais generoso, mais gentil, ou desanda uma conversa, desanda um relacionamento, ou pior ainda, gera um rompimento com alguém, porque a gente falou de mau jeito, porque a gente falou coisas que até eram verdades, mas de uma maneira cruel, ou porque a gente não conseguiu falar o que a gente sentia, não conseguiu se manifestar, enfim, quando as nossas emoções nos capturam, nos sequestram. Existem pessoas que falam sobre sequestro emocional, que é muito apropriado nesse caso. A gente fica cego, a gente fica sem o comando da nossa vida, à mercê desses estados emocionais. Essa conversa eu comecei num vídeo anterior que se chama Como Lidar com as Nossas Emoções. Se você não viu, volta lá, vou pedir para alguém colocar aqui. Dá uma olhada nesse vídeo, de lá surgiram muitas e muitas questões e comentários, então eu vim aqui para dar uma aprofundada, continuar a falar um pouco mais e falar no passo 2 sobre aquilo que a gente começou. Para isso, se você ainda não viu o vídeo, eu vou retomar 3 conceitos que estão lá, mas não fica só com isso aqui não, vai lá e escuta eu falando. Primeiro, nós somos frutos de uma família e cada família tem uma forma, um jeitão emocional de lidar com a vida. Existem famílias que são bravas, que são de pessoas mais bravas, que se colocam mais agressivas, mais indignadas. Existem famílias mais doces, amorosas, conectivas, que beijam, que tocam. Existem famílias mais reservadas, de poucas palavras ou de pouco toque, de pouco contato físico, mais silenciosas, onde as emoções não são expressas, não são verbalizadas, não se fala sobre aquilo que se sente e as pessoas aprendem assim a engolir suas emoções. Existem famílias onde as pessoas são mais deprimidas, mais chorosas, mais melancólicas, com menos energia. Enfim, cada família tem uma forma de funcionamento na vida e a gente aprende desde muito cedo, desde a barriga da nossa mãe, desde a vida intrauterina, a lidar com as emoções, copiando esses padrões emocionais da nossa família. A segunda ideia importante que eu desenvolvi lá é que você e eu não somos lua cheia todos os dias. Assim como a lua, um dia a gente está cheio de energia, disponibilidade, potência na vida, vontade de fazer acontecer. Outro dia a gente está minguando, sem energia, cansada, ou chateada, magoada, se sentindo rejeitada, indisponível. Tem dia que a gente quer entrar numa caverna e não sair nunca mais. Às vezes no outro dia você já quer sair e você está sorridente, está esfuziante porque aconteceu algo muito feliz na sua vida. Outro dia a gente está muito brava. Então nós somos seres mutantes e sim, todos nós temos o direito de ser assim. Por mais que talvez você queira ser perfeito, ser perfeita, ser muito certinho, muito boa menina ou bom menino, que você tenha aprendido assim na sua família, que isso tenha tido um lugar lá na sua família de origem, a vida não é uma linha reta. As nossas emoções nos tomam, dão um colorido à nossa vida, nos ajudam em certos momentos, nos dificultam em outros, nos paralisam quando a gente está com medo, quando a gente está assustado diante de algo, quando a gente está bloqueado. E a vida é assim. E quanto mais você puder olhar para isso, olhar para a sua sombra, olhar para o que não dá certo, lembrar que você sim é um ser mutante, emocionalmente instável, como todo ser humano é, mais você vai conseguir lidar com generosidade, com as tempestades emocionais das outras pessoas ao seu redor e você vai perceber que elas, assim como você, são sequestradas emocionalmente e às vezes passam da medida, ferem as outras pessoas.
nas relações humanas, nós somos feridos e ferimos, mesmo quando a gente não tem intenção, mesmo quando a gente não quer. E a terceira ideia daquele vídeo é que a gente precisa perceber que mesmo sem intenção, aquilo que eu fiz impacta a outra pessoa, tem consequência na vida da outra pessoa e que é muito bacana quando eu consigo me dar conta disso, assumir e fazer uma reparação. Reparação não é simplesmente agradar o outro, achar que vai passar uma borracha naquilo que você fez, não é isso. É dizer para o outro, puxa, eu reconheço que não foi legal, que eu falei demais, que eu fui cruel, que eu fui fria e que eu gostaria de fazer de forma diferente. Agora tem uma ideia a mais que eu queria trazer para você, uma reflexão a mais que eu queria trazer para você aqui hoje. Uma vez que a gente já está consciente de que nós somos seres humanos, falíveis, que todo ser humano é um ser comum. Gente, eu adoro essa palavra. Eu aprendi a partir da abordagem sistêmica, com todo o trabalho grandioso do Bert Hellinger, eu aprendi a cultivar e gostar muito de ser uma pessoa comum. Quando eu falo ser uma pessoa comum, eu quero dizer para você que eu sou nem melhor nem pior do que ninguém, que todos nós somos seres falíveis, geniais, intempestivos, controlados, descontrolados, intuitivos e instintivos, luz e sombra. Todo ser humano é assim. Porém, tem algo que a gente precisa olhar quando a gente vai falar sobre emoção. Quando as coisas não dão certo, quando você fala de mau jeito, quando você fere a outra pessoa, quando você não fala no momento que você precisava falar, quando você fica paralisada de medo, quando alguma coisa acontece, você tem uma explosão ou você tem uma crise de abandono, de dor, se sentindo sozinha, a última pessoa do universo. Quando alguma coisa dolorosa acontece no nosso caminho, quando você reage de uma forma emocionalmente intensa a algo que a vida trouxe, a gente pode começar a olhar para isso, tanto em nós mesmas como nas outras pessoas, como um processo que pode sim ser modificado. A gente vai lidando na vida, como eu disse, de acordo com aquilo que a gente aprendeu na nossa família. A gente construiu caminhos emocionais. Então, por exemplo, uma criança que era muito amorosa. Quando a mãe ficava brava com ela, ela vinha, dava um beijinho e ela derretia o coração da mãe. Isso vai se repetindo e ela aprende que, sendo amorosa e conectiva com as pessoas, é possível que as pessoas se desarmem, é possível diluir uma situação de conflito, é possível se aproximar, se conectar, melhorar a relação com a outra pessoa. E à medida que ela vai aprendendo isso, ela vai desenvolvendo, repetindo e vai ficando uma mestra em ser amorosa em determinados momentos mais delicados da vida. Mas também se alguém aprende que quando ela fica brava e raivosa, ela é escutada, ela também vai desenvolver na vida uma estratégia para ser escutada, para fazer valer a sua opinião ou para fazer valer os seus desejos, que é impor a sua vontade, falar de forma autoritária, dar uma bronca no outro. Então, os nossos aprendizados, eles estão ligados à forma como as pessoas da nossa família se relacionavam, à forma como a gente aprendeu e o quanto na vida a gente repetiu aquela emoção. Então, se você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos, eu não sei quantos anos você tem, imagina que você construiu ao longo da sua vida toda uma trajetória de muita repetição de um padrão emocional. E que esse padrão emocional tem a ver com você desenvolver uma musculatura emocional, vou chamar assim, que é melhorar a sua capacidade de resposta emocional que a vida traz. Ou seja, sair daquele bateu, levou. Alguém te fala alguma coisa e você imediatamente responde na lata, na mesma medida, olho por olho, dente por dente. Quando a gente está reagindo assim, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, respondendo na mesma moeda, significa que a gente está só respondendo com o nosso sistema límbico, que é o responsável pela nossa parte de regular fome, de regular sede, mas também, principalmente, de regular as nossas respostas mais
grosseiras, as nossas respostas sem pensar, sem refinamento, sem filtro, as nossas respostas de medo, de raiva, de agressividade na vida estão ligadas a várias áreas do nosso sistema límbico, hipocampo, amígdala, etc. Então significa que a gente está só sendo possuída, que a gente está respondendo na mesma emoção do jeito que vem. E como é que a gente faz para aumentar o nosso pavio, vamos dizer assim, para aumentar o nosso tempo de resposta àquilo que a outra pessoa me traz? Como é que faz para eu poder pensar, raciocinar, ao invés de ser tomada por uma emoção? Ou para eu entrar na emoção, perceber que eu entrei, respira, e a primeira coisa que você faz é isso. Não estou aqui falando respira como uma figura de linguagem, não. Eu quero te dizer, a respiração te traz de volta para o presente, diminui, aumenta a oxigenação cerebral e diminui adrenalina e cortisol no sangue. Significa que você tem mais chance de conseguir raciocinar e que se você respirar umas 7 vezes uma respiração profunda, inspira e expira, levando o ar até o abdômen, uma respiração completa. Por que até o abdômen? Porque quando a gente está respirando no medo, na raiva, a gente geralmente está com o diafragma comprimido, que fica aqui, e a gente está com aquela respiração curta, respiração ansiosa, aumenta a ansiedade, aumenta a raiva, aumenta o medo, aumenta tudo. Então, quando você inspira e leva o ar até o abdômen, faz uma respiração completa, a mesma respiração que a gente aprende no yoga, na meditação, você se acalma. Isso é milenar, isso é cientificamente comprovado. Quando você faz isso é o exercício que, por exemplo, te ajuda a sair do seu estado normal de vigília, de resposta à vida, de prontidão, para um estado meditativo, por exemplo. Quando a gente vai começar um estado meditativo, a gente respira. Então, em qualquer momento da sua vida, foi tomada por uma emoção, respira, respira, que você vai responder de um jeito diferente. Essa é a primeira coisa para você aumentar seu tempo de resposta. E eu quero dizer para você, algumas vezes, as pessoas que você ama, seu marido, seu filho, seu companheiro ou sua companheira, ou sua mãe, ou seu chefe, ou uma pessoa que trabalha com você, um subordinado, ela responde de uma forma emocionalmente infantil, de uma forma agressiva, de uma forma dura, porque ela não deu conta de lidar com isso. Em grande parte das vezes, na maior parte das vezes, as pessoas respondem emocionalmente porque elas não estão equipadas, não estão prontas, não estão maduras, não estão preparadas para lidar com seus próprios estados emocionais e não dão conta, elas são sequestradas por uma emoção e do jeito que vem, vai. E eu queria contar algumas histórias para você. A primeira história é de uma colaboradora aqui da minha equipe, uma querida aqui da minha equipe. Ela estava fazendo algo e eu falei algo para ela sobre aquilo que ela estava fazendo. Entrei e falei, não faz assim, faz de outro jeito, não sei o quê. Eu falei numa hora que não era a melhor hora, eu podia ter esperado ela terminar de fazer o que ela estava fazendo, depois chamar e falar, não faz assim, faz assado e tal. Mesmo não falando de uma forma agressiva, eu falei numa hora inoportuna. E do mesmo jeito que eu falei, ela ficou muito brava, ela respondeu para mim de um jeito grosseiro na frente de todo mundo, e aquilo criou um mal-estar. E depois, passando a fita para frente, 2 dias depois ou no dia seguinte, eu liguei para ela e falei, então, vamos conversar sobre o que aconteceu? E ela estava se sentindo muito mal, falando, não, mas eu não podia ter falado daquele jeito, você me desculpa, ficou envergonhada, mudou o comportamento dela comigo. Mas eu percebi que ela se sentiu muito constrangida por eu ter falado assim, naquela hora, no mesmo momento, a frio, assim, na hora que ela estava fazendo algo, eu falei e aí de novo, olha, com intenção de ajudá-la, de corrigir o que ela estava fazendo. Percebe que a nossa intenção pouco importa? Porque as pessoas falam para mim, Ana, mas eu não tive a intenção de fazer aquilo. Eu também não tive, só que a verdade é que aquilo impactou diretamente a minha colaboradora e ela se sentiu muito constrangida por eu ter falado na hora. Então, a maior parte das vezes a gente não tem a intenção as pessoas não têm intenção de ferir, mas elas ferem. Então, a gente vai ter que cuidar daquilo que aconteceu depois. Eu pedi desculpas para ela por ter falado na hora, e ela pediu desculpas pela reação emocional que ela teve comigo.
Mas para mim era muito claro que aquela reação emocional ela não deu conta. Na hora que bateu nela, ela devolveu do jeito que deu naquele momento. Então, com isso eu quero dizer para você que muitas coisas que você recebe do seu filho, do seu marido, sua companheira, sua mãe e pessoas com quem você trabalha, elas vêm de um jeito cru, de um jeito agressivo, elas batem na gente e machucam, às vezes é um ataque direto no coração, mas o outro não deu conta de fazer de uma forma diferente. Se você olhar para isso, isso já começa a mudar a forma como você vai lidar com isso. E eu vou te contar como é que eu faço com os meus filhos, como é que eu fazia com o João, que agora já tem 20 anos, como eu faço com a Nanda. Tanto para o João quanto para a Nanda, mais para o João, porque o João era mais agressivo, a Nanda é mais doce. O João às vezes falava uma coisa para mim assim, que de uma forma meio dura ou agressiva ou mal criada, e eu abaixava e falava para ele assim, olhando nos olhos: João, isso que você falou é uma palavra espada. As palavras espadas, no começo eu explicava, depois ele já sabia. As palavras espadas são aquelas palavras que quando você fala já parece que entra dentro do meu coração e já me dói na mesma hora. Quando você fala isso, filho, o meu coração fica doendo. E quando eu dizia isso para ele, na mesma hora isso impactava muito ele. Opa! Eu ia contribuindo para torná-lo consciente do impacto que ele causava em mim com aquele tipo de fala. Em outros momentos eu falava também, para Nanda também eu falo bastante, nossa, que palavra fofinha, quando ela fala uma coisa amorosa para mim, nossa, essa palavra fofinha, ela vem aqui e ela faz um carinho no meu coração. Por exemplo, hoje eu deixei ela na porta da escola, falei: tchau filha, boa aula. Ela falou: tchau mamãe, bom trabalho. Eu falei: que palavra fofinha. Então às vezes eu falo essas coisas para ela, quando ela tem gestos amorosos. Com isso eu vou ajudando, numa medida pequena, mas eu vou ajudando os dois, os meus filhos, a se tornarem conscientes do impacto daquilo que eles falam. Construir uma educação emocionalmente inteligente, uma educação emocionalmente empática, é o grande desafio que nós temos como pais e como civilização. E isso é o contrário dessa coisa tola que tem nas redes sociais, e que não estou ofendendo ninguém, né? Mas essa ideia do pronto falei. Tem um ensinamento muito bacana na comunicação não violenta, na CNV, que é assim, que fala que a gente precisa ter 2 Cs. Se a gente fizesse um gráfico, a gente precisa ter um score alto em coragem e consideração. E o que é coragem e consideração para a comunicação não violenta? Coragem é eu falar aquilo que eu sinto, eu ser fiel, eu poder ser fiel aos meus estados emocionais e, por exemplo, chegar para alguém que eu convivo e dizer: olha, eu me senti muito mal quando você falou tal coisa, ou eu me senti rejeitada quando você agiu de tal forma no grupo, ou eu fiquei magoada quando você não falou tal coisa para mim, ou ficou em silêncio, ou aconteceu tal coisa. Quando eu falo sobre como eu verdadeiramente me senti, sem jogar, sem jogo, sem falar mal daquela pessoa para uma outra pessoa, ou sem me queixar daquela pessoa para uma terceira pessoa ou quarta pessoa, porque ela não vai ter a chance de saber o que ela gerou em mim. Quando eu falo diretamente para quem me feriu, me magoou, para quem me atacou, eu dou a chance a essa pessoa de perceber, porque pode ser que ela não tenha percebido o impacto emocional que causou em mim. Eu dou a chance dela fazer uma reparação se ela quiser, ou dela me contar: nossa, você desculpa, eu achei que era isso, achei que era aquilo, eu agi assim porque eu não estava bem, eu cheguei aquele dia no trabalho mal, porque eu estava com dor de cabeça, minha mulher estava com pressão alta, sei lá o que aconteceu. E isso abre um caminho de reconciliação. Então, isso é ter coragem, alta coragem. Agora, o outro C, alta consideração, é eu pensar no como eu vou falar. Como aquilo que é a minha verdade, o meu sentimento, vai impactar outra pessoa, como é que ele chega até a outra pessoa. Então, para nós, o grande desafio é ser fiel às nossas emoções e ter coragem de falar, coragem de colocar a nossa verdade. Porém, não despejar essa verdade, não
jogar de forma agressiva na cara do outro, porque, pronto, eu falei, porque é a minha verdade. Ok que é a sua verdade, porém os outros também têm as verdades deles. E não é porque é a sua verdade que isso te dá o direito de agredir as pessoas em nome da sua verdade. Então eu gosto muito dessa ideia de alta coragem, fidelidade com o que eu sinto, falar e me expressar abertamente, sem jogo, sem queixa, sem mimimi, sem fofoquinha, sem precisar que alguém diga pra mim que eu estou certa. Olha, você sabe o que o fulano me fez? Olha, ele me fez isso, aquilo, para que a outra pessoa fale, nossa, que absurdo. Sem precisar de uma terceira pessoa como um juiz de nós dois, que vai estar tendo acesso ao que aconteceu apenas a partir de mim e do meu olhar, mas indo diretamente à pessoa com quem eu tenho uma questão e abrindo meu coração, desarmada. Quando você se desarma, tem gente que fala, mas não adianta porque ele é agressivo, porque ele não quer escutar. Mas a minha experiência como terapeuta mostra, inclusive entre casais, que quando um dos dois se desarma e fala de si, e fala de como ele se sente e é fiel à sua verdade de uma maneira respeitosa, com consideração com o outro, a tendência é que a outra pessoa também se desarme, também se abra e também conte como é que ela se sentiu e que a partir daí, muito provavelmente, se abra um espaço para limpar isso, um espaço de reconciliação. Quais são as outras maneiras que a gente tem de aumentar o nosso pavio, de aumentar o nosso tempo de resposta? Eu quero dizer para você que aqui nós estamos num terreno de muita importância, ou seja, nós estamos falando sobre algo que eu acredito que diz respeito a construir a nossa autonomia na vida. Nós não somos responsáveis, não temos controle algum sobre aquilo que a vida nos traz, sobre uma briga que aparece, um conflito que emerge com alguém numa situação que a gente nem imaginaria, sobre a perda de alguém que a gente ama, sobre perder o trabalho, o emprego, sobre ter que fazer uma mudança mesmo a contragosto, sobre um prejuízo material, sobre ter a minha expectativa frustrada em relação a alguém ou um projeto de vida ou ao trabalho, sobre estar bloqueada emocionalmente e N outras situações emocionais da nossa vida. Nós não temos controle sobre isso. Mas existe algo que eu posso fazer, que eu venho fazendo e que você pode fazer na sua vida cotidiana, dia a dia, que é aprender a controlar os seus estados emocionais. Controlar não é nem a palavra que eu quero usar aqui, na verdade. Porque controlar parece que é reprimir. Parece que a raiva vem, você reprime. Se você fizer isso, não funciona. Não só não funciona, como em outro momento a raiva vai te possuir de uma forma muito mais violenta do que na primeira vez. Vem a emoção da tristeza, eu engulo. E tem gente que faz isso muito bem por uma vida toda até que cai numa depressão profunda. Então, não é controlar, é aprender a lidar, a construir um caminho interno através da respiração, através da meditação, principalmente. Eu indico primordialmente para você que você aprenda a meditar. E hoje é tão fácil, hoje tem tantos aplicativos aí que você pode só clicar, dar play no aplicativo e ouvir uma meditação guiada, por exemplo. Sabe, a gente precisa desenvolver uma musculatura emocional para não ficar nesse bateu e levou na vida. Do mesmo jeito que a gente entende que para ter força física, força muscular, a gente precisa ir para academia todo dia ou várias vezes na semana e pega um pezinho de 1 quilo e pega um pezinho de 2 quilos, depois 5 quilos, depois 10 quilos e isso vai desenvolvendo a nossa musculatura. Do mesmo jeito a gente precisa ir aprendendo a responder emocionalmente de formas melhores às pessoas. Existem alguns caminhos para isso, mas eu acho que o caminho mais rápido, mais eficiente é a meditação. Talvez você tenha preconceito com a meditação, você acha que meditação é uma coisa só religiosa, eu vou dizer que não. Existem 2 tipos de meditação. Um é um exercício diário, onde você limpa a sua mente, limpa os seus pensamentos, seu estresse, aquela confusão mental, aquela mulher tarefeira preocupada com 1 milhão de coisas e acalma com isso os seus estados emocionais. A meditação é tão
poderosa, é um instrumento tão eficiente que se você não dormiu bem, por exemplo, tem gente que fala pra mim, ai Ana, mas se eu não dormir direito, se eu meditar eu vou dormir. Ao contrário, quando você está com falta de energia, você não dormiu uma noite bem, está extremamente estressado, cansado, você medita e você ganha energia. E se você estiver super agitado, pilhada, você faz a meditação e ela te regula, ela baixa a sua energia. Então a meditação sempre vai te levar para limpar seus estados emocionais e cientificamente a gente sabe que existem áreas cerebrais que são ativadas no seu cérebro com a meditação e eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo que possibilitam que você amplie a sua capacidade de resposta emocional. Para isso você precisa praticar. Dia após dia, dia após dia. Ana, tem outras coisas que ajudam com respostas emocionais? Olha, respirar ajuda momentaneamente e algumas outras práticas também ajudam, mas para mim a prática mais eficiente é a meditação. E o que eu quero que você leve daqui é que, primeiro, nós não somos senhores das nossas emoções, nem nós, nem as outras pessoas que nos ferem. A gente também fere as pessoas, a gente também fala de mau jeito, a gente também bota alguém na geladeira, que eu falo que é a raiva fria, fica indiferente a alguém, exclui alguém. A gente também age dessas formas porque a gente não dá conta de lidar com determinadas situações. E a segunda coisa, você pode parar, silenciar. E aí tem gente que fala pra mim, Ana, quando eu paro pra meditar, eu fico escutando a minha voz. Eu falo, eu também. Essa é a grande questão. Quando a gente fica em silêncio, a gente escuta o barulho da nossa mente, é normal. Só que quanto mais vezes você conseguir fazer isso, mais essa mente se acalma. Você acalma o corpo, deixa a mente aberta, receptiva, deixa os pensamentos passando pra lá e pra cá. Tem um monte de gente que fala pra mim, mas eu não paro de pensar, ninguém para de pensar, é assim mesmo. Então, deixa os pensamentos soltos e vai respirando e respirando. Se você tiver um aplicativo aí, eu sugiro para você a Insight Timer, vou pedir aqui na edição para colocarem aqui para você. Por que eu estou sugerindo a Insight Timer? Porque é um aplicativo gratuito, porque tem meditações sistêmicas que eu fiz lá. Que meditações são essas? Meditações que te ajudam a olhar para o seu sistema familiar, para o seu sistema de origem. Eu acho que você sabe que eu sou consteladora familiar e que vão te ajudar a lidar com esses padrões emocionais que eu falei no começo do vídeo, que você aprendeu na sua infância e reforçou por toda uma vida respondendo ao mundo daquela maneira. Então, eu quero que você saia daqui compreendendo que não basta você assistir esse vídeo, não basta você querer mudar. A partir de amanhã eu vou ser mais paciente com meu filho, nunca mais eu vou gritar. A partir de amanhã, quando meu marido ou quando a minha companheira vier falar algo pra mim, eu vou reagir de uma outra maneira. Não é assim, infelizmente não é assim. Não é uma decisão consciente, porque isso é comandado por um padrão emocional de uma vida inteira, por um vínculo da nossa alma com a nossa família de origem e também por caminhos neurais que o seu cérebro já construiu para reagir emocionalmente ao mundo. Então faça a sua parte. Se você quer ser um ser humano melhor, conviver melhor com as pessoas, se você quer aprender a respirar, a responder de uma outra maneira, um pouco mais gentil, mais compreensiva, se você quer também ajudar seus filhos e outras pessoas a lidarem com o impacto que elas causam na vida dos outros, eu sugiro que você comece a experimentar a meditação. A meditação pode também ser utilizada como uma forma espiritual de conexão com Deus e ela é feita assim em muitas tradições religiosas. E quando a gente soma as duas coisas, eu, Ana, que sou uma pessoa super devocional, acho maravilhoso. Existe meditação cristã, existem meditações de todas as tradições religiosas. Não é só oriental, se você é cristã, existem lindas meditações cristãs. Mas se você não quiser usar a meditação como uma forma de conexão com Deus, com essa força maior que existe, você pode usar a meditação para lidar com seus estados emocionais, para ampliar seu tempo de resposta, para ter mais autonomia diante daquilo que a vida traz e principalmente para limpar a sua mente, aumentar a sua qualidade de vida, sua expectativa de vida, sua imunidade, sua saúde, diminuir o estresse, os radicais livres e ter uma vida mais serena, mais harmoniosa e provavelmente mais feliz. Se você gostou do vídeo, clica aqui abaixo, dá um gostei, compartilha com as pessoas, comenta abaixo, deixa perguntas para mim e sugestões de temas para os próximos vídeos.
O próximo vai ser sobre meditação, mas eu espero as suas sugestões para muitos outros. Tchau, tchau, até lá!